Meu ex-marido decidiu me enviar as fotos do seu noivado com a mulher que ele me traiu bem no dia do nosso aniversário, mas ele não fez uma boa escolha porque eu conheço alguém que pode acabar com ele. Há cerca de um ano, meu ex-marido Sam decidiu me deixar por sua colega de trabalho mais jovem, com quem teve um caso por quase 8 meses. Na época estávamos juntos há 4 anos e casados há 2. Estávamos a apenas uma semana de celebrar nosso segundo aniversário de casamento, quando ele me disse que não podia continuar comigo e que estava me traindo com Nick há 8 meses. Algumas semanas antes disso, os dois haviam confessado que se amavam e queriam passar o futuro juntos. Ele disse que não podia mais fingir estar feliz comigo e que iria embora. Fiquei completamente surpresa porque, embora ele estivesse se comportando de forma um pouco estranha nos meses anteriores, pensei que estava estressado com o trabalho. Nunca imaginei que ele estivesse me traindo com uma garota de 23 anos chamada Nick que tinha acabado de começar a trabalhar com ele, mas depois disso tudo começou a fazer sentido. Ele estava se comportando de forma estranha nos últimos meses, se passando muito tempo no trabalho. Na verdade, ele não estava estressado com o trabalho, mas sim comigo por causa do esforço que fazia para esconder o caso. Ele passava muito tempo no trabalho, mas não porque estava fazendo hora extra, e sim por causa de Nick. Depois que ele me contou a verdade, pedi que ele saísse de casa imediatamente e ele foi embora, provavelmente porque já tinha conversado com Nick. Depois disso, ele começou a morar com ela. O divórcio foi difícil porque eu estava muito brava e queria arruinar a vida dele. Acho que ninguém pode me culpar por isso porque estávamos juntos há 4 anos e ele sabia que eu já tinha sido traída antes, então eu tinha muitos problemas de confiança. Mas ele derrubou minhas barreiras e me fez confiar nele apenas para quebrá-las novamente. Isso me destruiu e eu passei por um momento muito difícil. Agora, felizmente, estou melhor. O divórcio foi finalizado há alguns meses e estou bastante feliz com isso, porque foi finalizado nos meus termos. Fiquei com a casa, com o carro e também recebi um acordo substancial. Não diria que isso ajudou a curar a ferida, mas me trouxe um pouco de paz saber que pelo menos consegui algo com o divórcio. O fato de ele estar muito chateado por ter que ceder a casa também me deu uma grande alegria. Nos últimos meses tenho tentado seguir em frente já que não preciso vê-lo nem interagir com ele. Bloqueei ele em todos os lugares depois de descobrir sobre o caso, e também disse aos meus amigos que não queria ouvir falar sobre ele. A única coisa que eu sabia até agora era que logo depois que o expulsei de casa, ele começou a morar com Nick, e provavelmente estavam morando juntos desde então, mas isso não me importava mais. No entanto, esta semana teríamos celebrado nosso 3º aniversário de casamento se ainda estivéssemos juntos, se eu estava me sentindo bastante mal. No dia do nosso aniversário, ele decidiu piorar as coisas me contando sobre sua festa de noivado, já que ele e Nick aparentemente ficaram noivos recentemente. Também havia uma mensagem junto com as fotos. Eu vou colar aqui. Ele disse: já quase passou um ano desde que terminamos e no começo senti muito arrependimento por ter te traído, mas agora não me sinto mais assim. Acho que foi o destino que trouxe Nick para minha vida e você era apenas um lugar de espera. Sei que você nunca poderia ter sido minha alma gêmea, mesmo se tentasse porque você é vingativa, mal intencionada e insensível. Sei que foi você quem virou todos os nossos amigos contra mim ao dizer que era repugnante que eu estivesse saindo com uma garota de 23 anos como se isso fosse legal. Estamos apaixonados e eu gostaria que você pudesse perceber como esse sentimento é maravilhoso e como a idade não importa quando se está apaixonado. Você está mais perto da minha idade, mas o que Nick e eu compartilhamos você nunca terá com ninguém. E sabe por quê? Porque você não é digna disso. Foi você quem tentou fazer tudo parecer feio quando Nick e eu começamos nosso relacionamento. E admito que foi errado da minha parte te trair, mas as formas desagradáveis que você escolheu para se vingar só me fazem sentir grato por ter decidido ficar com Nick porque ela é a mulher perfeita e você nunca será ela. Agradeço a Deus todos os dias por termos nos divorciado e por eu não ter que terminar com você. Então, pode ser que você tenha ganho o divórcio e conseguido suas exigências, mas eu ganhei na vida. Estou compartilhando algumas fotos da nossa festa de noivado. Espero que veja isso e perceba o que é o verdadeiro amor e encontre em si a capacidade de seguir em frente. Feliz aniversário. Foi isso que ele me enviou junto com as fotos da festa de noivado, e realmente me fez ferver o sangue quando li essa mensagem, porque ele não parava de insistir em uma coisa: que eu virei nossos amigos contra ele ao fazer parecer repugnante que ele estivesse saindo com uma garota de 23 anos enquanto ele tinha quase uma década a mais do que ela. Deixe-me esclarecer, não fui eu quem virou nossos amigos contra ele. E eu nos conhecemos na universidade e tínhamos um círculo de amigos comum, mas me afastei da maioria deles depois da faculdade já que tive que me mudar para outro estado a trabalho. Isso foi há 6 anos. Finalmente voltei e comecei a trabalhar aqui, o que me levou a me reconectar com meus velhos amigos, incluindo Sam. Acabamos passando mais tempo juntos quando voltei. Ele e eu tínhamos um grupo muito unido de amigos e todos apoiavam nosso relacionamento. Todos éramos muito próximos até que ele me traiu e eu contei aos nossos amigos sobre isso porque, obviamente, por que eu esconderia? Eu nunca disse que era repugnante que ele saísse com Nick, que era muito mais jovem do que ele. Embora eu ache repugnante, eu não precisei dizer nada para nossos amigos deixarem de lado. Eles tomaram essa decisão por conta própria. No entanto, ele sempre acreditou que fui eu quem os forçou a tomar partido e que eu os manipulei. O divórcio foi nos meus termos, então por todas essas razões combinadas suponho que ele só queria esfregar na minha cara que estava noivo da mulher com quem ele me traiu só para me fazer sentir mal. E bem, ele conseguiu porque me senti péssima, especialmente pelo que ele disse sobre ter ganhado na vida. O fato de ele ter me desejado um feliz aniversário, mostrando que se lembrava da data e fazendo isso de propósito foi simplesmente diabólico. Eu estava prestes a apagar o e-mail porque estava me perturbando muito, mas antes de fazer isso algo nas fotos chamou
chamou minha atenção. No fundo de algumas delas pude ver uma pessoa muito familiar. Quando ampliei a imagem percebi que era um parente distante meu. Essa pessoa, vamos chamá-lo de Jonathan, não é exatamente meu parente de sangue, mas ainda há um vínculo familiar. Ele é casado com a prima de terceiro grau da minha mãe e ocasionalmente nos vemos em algumas reuniões familiares, mas como não somos muito próximos, minha mãe não é amiga deles e nós também não. Só o vi algumas vezes, mas o reconheci imediatamente no fundo daquelas fotos. Enviei as fotos para minha mãe e pedi que ela confirmasse se era realmente ele. Expliquei toda a situação para ela e ela decidiu ligar para sua prima para perguntar o que estava acontecendo. Depois da ligação, minha mãe e eu descobrimos que Jonathan estava na festa de noivado porque estava prestes a investir no negócio que Sam estava começando. Sam usou as conexões de seu pai para envolver Jonathan, já que meu ex-sogro era bastante próximo do irmão de Jonathan. É um pouco complicado, mas é assim que eles se conheciam e estavam conversando há alguns meses. Sam convidou Jonathan para a festa para que pudessem se conhecer melhor antes que ele investisse em seu negócio. Pedi à minha mãe o contato de sua prima porque precisava falar com ela. Minha mãe não é próxima dessas pessoas, então eles não sabiam nada da minha vida e definitivamente não sabiam sobre meu divórcio com Sam. Eu não esperava conseguir nada porque não achava que Jonathan desistiria de uma oportunidade de negócio só porque um parente distante tinha sido traído pelo cara em quem ele estava prestes a investir. Então eu não esperava muito quando entrei em contato com minha tia e pedi que ela me colocasse em contato com seu marido porque eu precisava falar com ele sobre Sam. No entanto, quando falei com eles percebi que eram muito receptivos e dispostos a me ouvir, então expliquei tudo sobre meu divórcio e até reenviei o e-mail que Sam me enviou, dizendo que sentia que era meu dever alertá-lo sobre o tipo de pessoa com quem eles estavam lidando porque ele não era uma boa pessoa. Como esperado, Jonathan e sua esposa ficaram bastante surpresos porque Sam tinha sido muito gentil com eles durante todo o tempo em que conversaram sobre investir em seu negócio. Ele tinha sido encantador e gentil, o que não me surpreendeu porque Sam era bastante encantador quando queria. Foi assim que ele me conquistou. Ele é muito bom em atuar e foi assim que conseguiu esconder seu caso por tanto tempo. Depois de contar a verdade sobre ele, eles me disseram que estavam muito gratos por eu ter entrado em contato com ele e que iam pensar no que queriam fazer depois disso. Mesmo assim, eu não esperava que nada acontecesse. Só pensava que tinha a satisfação de saber que pelo menos tinha feito algo em vez de ficar sentada deixando as coisas acontecerem. No entanto, surpreendentemente hoje recebi outro e-mail do meu querido ex-marido e o tom era bem diferente do último. Aparentemente, depois de falar comigo, Jonathan decidiu retirar sua oferta de investimento no negócio, já que a conversa mudou completamente sua opinião sobre Jonathan começou a ignorá-lo e fez sua secretária informar a Sam que não estava mais interessado no negócio e desejava-lhe o melhor, mas não poderia continuar devido a circunstâncias especiais. Após a conversa comigo, sua secretária fez questão de mencionar meu nome, para que Sam soubesse exatamente o que estava acontecendo. Sam não conseguiu me contatar de outra forma, então teve que me enviar outro e-mail dizendo que estava desesperado porque já tinha deixado seu emprego e começado a recrutar pessoas para o negócio, e sem o investimento de Jonathan ele teria que fechar e voltar a trabalhar, e simplesmente não estava preparado para isso. Ele praticamente me implorou para consertar as coisas e até tentou me subornar dizendo que estava disposto a me tornar sócia da empresa se eu conseguisse que Jonathan voltasse, e ele sabia que eu podia fazer isso. Fiquei bem feliz ao ler esse e-mail porque percebi que ele realmente tinha arruinado as coisas para si mesmo ao me enviar aquela mensagem horrível, tentando se gabar enquanto eu estava em uma posição terrível, e precisava que eu o salvasse. Eu me sentia no topo do mundo, e estava curtindo a experiência, até que de repente comecei a me sentir culpada pelo que estava acontecendo. Nem sei porquê, mas comecei a sentir que era uma pessoa terrível por estar gostando disso, e que não sou diferente de Sam. Falei com meus pais e amigos sobre isso, e todos me disseram que a única razão pela qual me sinto culpada é porque sou uma pessoa decente, mas isso não significa que o que fiz esteja errado. Isso não me ajudou muito porque sei que eles estão do meu lado e serão parciais porque me amam. Acho que o que estou dizendo é que preciso que algumas pessoas imparciais validem minha decisão porque acabei de perceber que estou literalmente arruinando a carreira de alguém e estava gostando disso até agora, mas essa percepção tornou tudo um pouco menos divertido. É complicado, mas realmente preciso que alguém me dê uma perspectiva sobre isso, e preciso que seja completamente livre de qualquer viés. Então, eu sou a vilã por fazer um investidor desistir do negócio do meu ex-marido infiel e arruinar sua carreira? Edição. Acho que houve alguma confusão sobre minha declaração a respeito de ser repugnante para meu ex-marido sair com uma garota de 23 anos. Sim, é legal e estou ciente disso, mas isso não torna tudo certo. Só para colocar as coisas em perspectiva, ela se formou há apenas 2 anos e tem muito pouca experiência de vida. Quando ela começou a trabalhar com ele, era apenas seu segundo emprego. Sam, por outro lado, já trabalhava há 10 anos, e mesmo nesse emprego específico era o superior dela, então é óbvio que ele tem muito mais experiência do que ela, e as dinâmicas de poder entre eles não seriam as mesmas se fosse com uma mulher da mesma idade. Tenho certeza de que muitas outras pessoas concordam comigo, porque se todos achassem que o relacionamento deles era completamente normal, eles não teriam precisado deixar seus empregos e começar a trabalhar em outro lugar depois que a notícia do meu divórcio e do caso se espalhou. Sei que Nick é adulta e pode tomar suas próprias decisões, não a estou julgando, pelo menos não por isso.
Mas acho que tenho o direito de julgar meu ex-marido que me traiu com alguém muito mais jovem que ele. De qualquer forma, é minha opinião pessoal que foi repugnante da parte dele e vou manter essa opinião. Acho que ele se aproveitou da imaturidade dela e acho isso estranho e antiético, mas essa é apenas minha opinião. As pessoas não precisam concordar comigo e estou bem com isso. Mas não há razão para ser tão odioso comigo só porque chamei o relacionamento de repugnante. O homem me traiu. Acho que ganhei o direito de criticá-lo. Quanto a contar para meus amigos, já mencionei na minha postagem original que não fui eu quem disse isso. Foram eles que disseram e eu simplesmente concordei, mas não insisti no assunto. Também não disse aos meus amigos que o excluíssem de suas vidas por causa disso. Essa também foi decisão deles. O que estou tentando dizer é que tentei lidar com tudo isso da maneira mais madura possível, porque não quero me envolver em nenhum tipo de drama. Só queria sair do casamento o mais rápido possível e que o divórcio fosse finalizado. Então, eu realmente agradeceria se as pessoas não me odiassem nos comentários, porque não é necessário e nem acho que seja justo. Obrigada àqueles que foram gentis comigo e a todos os outros que foram educados e civilizados. Aos demais, não sei o que está acontecendo com vocês, mas não é certo odiar outras pessoas assim por coisas que não são culpa minha. Atualização. Finalmente respondi ao e-mail que Sam me enviou e disse que realmente apreciava sua oferta de me tornar sócia em sua empresa, mas que simplesmente não estava interessada. Afinal, ele me traiu uma vez e eu não queria ser traída novamente. Também disse a ele que falei com Jonathan, mas que não pedi para ele retirar seu investimento no negócio. Essa foi uma decisão pessoal de Jonathan. Eu apenas o alertei sobre Sam, e bem, não é como se eu pudesse me culpar por isso, foi ele quem me enviou aquelas fotos e foi assim que descobri a conexão. Deixei claro que não disse a Jonathan para não investir no negócio de Sam, e como não pude influenciar essa decisão, não acho que posso ir até ele e pedir que invista já que esse não é meu papel. Além disso, mesmo que pudesse, não tenho certeza se gostaria de fazer isso por Sam porque eu conheço como pessoa, e sei o quão mesquinho e vingativo ele é, então não acho que seja uma boa ideia que alguém invista em seu negócio neste momento. Se ele tivesse mudado e não me enviasse aquele e-mail talvez nada disso tivesse acontecido, mas ele continua sendo uma pessoa horrível, então realmente merece isso. Também disse a ele que ele precisa seguir em frente, não eu, porque não sou eu quem continua reclamando que nossos amigos não falam mais comigo. Isso também foi culpa dele. Ele me traiu e isso arruinou sua amizade com muitas pessoas porque foi uma coisa horrível de se fazer, mas agora o que está feito está feito. Ele poderia ter escolhido seguir em frente, mas por algum motivo continua tentando encontrar maneiras de me culpar por tudo isso. No e-mail que respondi disse a ele que o verdadeiro vilão em sua vida é ele mesmo, não eu. É ele quem continua arruinando tudo para si mesmo, e quando não tem mais ninguém para culpar se volta contra mim. Terminei o e-mail dizendo que ele tem uma vida muito triste, e que realmente espero que as coisas melhorem para ele porque no momento não acho que ele esteja ganhando na vida de forma alguma. Pessoas que estão ganhando na vida não sentem a necessidade de anunciar isso para pessoas de quem não gostam mais. Depois bloqueei aquele endereço de e-mail para que ele não pudesse mais me contatar porque é a última coisa que preciso. Claro, ele sempre pode criar um novo e tentar se comunicar comigo, mas vamos lidar com isso quando acontecer. Por enquanto estou grata que minha família, embora distante, tenha decidido ficar do meu lado. Então ontem liguei para Jonathan e agradeci por não investir em Sam. Ele me disse que eu salvei de investir em alguém que claramente não é confiável nem digno de confiança. Se Sam pôde me trair e depois me tratar mal, obviamente não é uma boa pessoa para se associar, e Jonathan não queria investir em alguém assim. Ele também me disse que no final das contas somos família, mesmo que não tenhamos interagido muito, e que o sangue é sempre mais espesso que a água. Fiquei muito grata por isso e até os convidei para jantar neste fim de semana porque isso é um grande negócio para mim. Também convidei meus pais para que todos possamos nos unir e acho que uma experiência como essa nos aproximará, mesmo que não tenhamos sido próximos antes. Em relação a tudo o que aconteceu com Sam, falei com meus amigos sobre isso, e eles me disseram que eu realmente não preciso me sentir culpada por arruinar sua carreira. Mencionei isso na minha postagem original também, mas quero mencionar de novo porque aparentemente havia certas coisas que eu não sabia. Como meus amigos queriam proteger meus sentimentos, não me contaram antes, mas aparentemente enquanto estávamos em processo de divórcio, ele tentou de tudo para colocá-los contra mim e me fazer parecer a vilã para que testemunhassem contra mim e isso influenciasse os termos do divórcio. Ele estava bastante desesperado, então tentou fazer parecer que eu era culpada por ele ter me traído porque eu supostamente me comportava como uma psico e era muito insegura e mesquinha. Ele até tentou dizer aos nossos amigos que eu tinha sérios problemas de raiva e que me esforçava para tornar sua vida difícil, mas ninguém acreditou em nada disso e todos ficaram do meu lado, o que provavelmente é a razão pela qual ele está tão chateado. Eles não me contaram antes porque queriam proteger meus sentimentos, já que eu estava tendo dificuldades para seguir em frente. Para ser justa, embora eu tenha dito a eles que não queria ouvir nada sobre ele, depois que me contaram, comecei a me sentir muito menos culpada por arruinar as coisas para ele porque acho que ele merece. Na verdade, deixe-me dizer, eu sei que ele merece e me recuso a sentir pena dele. Atualização 2. 2 semanas se passaram desde que bloqueei Sam e não tive nenhum contato com ele desde então. O jantar com Jonathan e minha tia foi um sucesso, e como meus pais também vieram, até minha mãe conseguiu se reconectar com sua prima. Foi bem divertido. Jonathan me contou que depois de saber o que aconteceu, até seu irmão cortou laços com meu ex-sogro. Lembro que meus sogros apoiaram o filho, o que era óbvio, mas foi bom saber que eles estão enfrentando consequências por isso.
Tenho me sentido bastante satisfeita com minha decisão, e depois do que aconteceu esta noite estou ainda mais certa de que fiz a coisa certa. Nick apareceu na minha casa. Não sei como ela me encontrou, mas isso não importa mais. Ela apareceu bem tarde justo quando eu estava prestes a esquentar meu jantar. Quando vi que era ela lá fora, disse para ir embora porque não queria ter nada a ver com ela. Acho que qualquer um no meu lugar teria reagido da mesma maneira. Mas ela não foi embora. Em vez disso, começou a fazer um escândalo na minha porta e me acusou de ser uma perdedora ciumenta. Disse que eu simplesmente não suportava o fato de meu ex-marido ser mais feliz com ela do que comigo e por isso decidi tentar arruinar suas vidas. Ela me chamou de louca e disse que não havia razão para eu estar ciente de sua vida a não ser para tentar arruiná-la. Percebi que ela provavelmente não tinha ideia de como eu descobri sobre Jonathan, porque se soubesse teria percebido que descobri tudo por causa do e-mail que Sam me enviou. Então contei a ela sobre o e-mail e exatamente o que ele me disse, mas ela se recusou a acreditar. Ofereci reenviar o e-mail e ela me fez fazer isso. Ela ficou do lado de fora da porta e observou enquanto eu o enviava. Só então ela percebeu o que estava acontecendo. Depois de receber o e-mail, tenho certeza de que ela se sentiu uma idiota porque simplesmente foi embora sem dizer mais nada. Voltei para o meu jantar, mas alguns minutos antes de começar a escrever esta atualização, ela me enviou um e-mail. Nele ela continuou me chamando de horrível por fazer de tudo para arruinar a vida e a carreira do meu ex-marido. Ela me chamou de miserável e mesquinha, o que só reforçou minha crença de que fiz a coisa certa ao expor. De qualquer forma, respondi dizendo que ela e seu marido precisavam me deixar em paz e parar de agir como se estivessem obcecados por mim. Deixei claro que estava a um passo de publicar tudo isso nas redes sociais para que todos soubessem que tipo de pessoas eles eram. Então é isso. Finalmente vou começar meu jantar agora. Realmente espero que eles tenham aprendido a lição e me deixem em paz a partir de agora. Atualização 3. Tenho notícias fantásticas para compartilhar com vocês. Quase um mês se passou desde minha última atualização, e há 3 dias fiquei sabendo por alguns amigos que Sam e Nick anunciaram o término do relacionamento. Eles publicaram que estavam cancelando o noivado e seguindo caminhos separados devido a diferenças. Também mencionaram que continuariam sendo cordiais se pediram privacidade durante esse período. A ironia aqui é que Sam, que está pedindo privacidade, tem falado mal de Nick para todos os seus amigos segundo as fofocas que ouvi. Minha amiga e eu juntamos os detalhes de toda a conversa, e parece que Nick decidiu terminar com ele algumas semanas atrás, provavelmente depois de ele contar sobre o e-mail que me enviou. Parece que ela não pôde ficar com alguém que ainda estava em contato com a ex só para irritá-la, especialmente quando ele nem sequer foi honesto com ela sobre o assunto. Ele não mencionou o e-mail quando explicou por que o negócio com Jonathan não deu certo. O ego de Sam não conseguiu lidar com essa rejeição, então ele começou a falar mal de Nick dizendo aos amigos que ela só estava com ele por dinheiro e estabilidade. Aparentemente, desde que ela se mudou com ele vinha pagando todas as despesas e ela quase não precisava gastar dinheiro. É repugnante como ele se voltou contra ela tão rápido, só porque ela não estava disposta a suportar mais suas mentiras. Honestamente, acho que essas são excelentes notícias porque agora Sam chegou ao fundo do poço. Ele está sem trabalho e sua noiva o deixou. Não me sinto mal por ele porque ele mesmo se meteu nessa situação. Quanto a mim, estou muito melhor. Não me importo mais com ele nem com o que está acontecendo com ele. Meu trabalho está indo muito bem e tenho meus amigos e familiares ao meu lado, que é tudo o que preciso. Aí tenho adiado a ideia de adotar um gato porque Sam era alérgico, mas acho que é hora de fazer isso. Apesar de tudo, me sinto bastante realizada. Atualização da perspectiva de Sam. Olá a todos. Nunca pensei que acabaria escrevendo algo assim, mas preciso desabafar e obter algumas opiniões imparciais, porque honestamente, não sei se sou o vilão nesta situação. Há alguns meses fiquei noivo de uma mulher incrível depois de sair de um relacionamento bastante complicado com minha ex-esposa. Pensei que tinha deixado tudo para trás, que estava pronto para começar de novo e construir uma nova vida com alguém que realmente me fazia feliz, mas por algum motivo senti a necessidade de mostrar à minha ex que eu tinha seguido em frente, que tinha encontrado a felicidade sem ela. Admito, enviei algumas fotos do meu noivado para minha ex-esposa. Fiz isso por impulso, talvez por rancor ou por querer provar que estava melhor sem ela. Talvez tenha sido um erro, mas naquele momento me pareceu justo. Afinal, foi ela quem não conseguiu deixar as coisas em bons termos e sempre parecia estar procurando maneiras de arruinar o que restava da minha vida. Então sim, enviei as fotos e agora me pergunto se fui realmente o vilão por fazer isso. Para dar um pouco de contexto, fui casado com minha esposa por 2 anos, as coisas não iam bem no final do casamento e comecei a me aproximar de Nick, uma colega de trabalho. Nick começou a trabalhar na minha empresa, mais precisamente na minha área, e foi assim que nos apaixonamos. Não queríamos que isso acontecesse, mas aconteceu. Para não me alongar muito, finalmente disse à minha esposa que não estava mais apaixonado por ela e que queria o divórcio para poder ficar com Nick. Sei que o momento não foi o melhor, mas Nick e eu tentamos fazer o melhor que podíamos para não machucar ninguém. De qualquer forma, minha ex se sentiu magoada e ficou completamente louca. Não só pediu coisas absurdas no divórcio, que acabei cedendo porque o juiz ficou do lado dela, como também começou a dizer aos nossos amigos em comum que era repugnante eu estar saindo com uma colega de trabalho que tinha apenas 23 anos. É verdade que ela tinha 23 anos na época, mas isso não tornava a situação ruim. As coisas que ela disse até criaram rumores na empresa e Nick teve que mudar de emprego, mas pelo menos isso agora não é um problema porque minha vida melhorou. Estou começando uma nova empresa e Nick está morando comigo.
Avançando para o meu noivado no fim de semana passado, tivemos a festa de noivado com Nick. Como eu estava um pouco irritado com minha ex por tudo que ela me fez, decidi enviar algumas fotos por e-mail. Sei que ela me bloqueou, mas o estranho é que eu deveria ser quem a bloqueou. No meu e-mail havia uma mensagem desejando o melhor para ela e dizendo que apesar de todas as coisas horríveis que ela me fez, eu consegui seguir em frente e encontrar alguém que me faz muito feliz. Sei que é como se estivesse esfregando minha felicidade na cara dela, mas realmente queria me vingar um pouco por tudo que ela me fez no divórcio. Ela conseguiu mais do que merecia ou do que eu gostaria de ter dado, e tudo porque o juiz considerou que eu a traí. Sim, eu estava com o Nick antes de pedir o divórcio, mas nosso relacionamento já não era bom há algum tempo e eu não considerava que estivéssemos juntos naquele momento. Então, sou o vilão por enviar essas fotos para minha ex-esposa depois de todas as coisas ruins que ela me fez? Edição: que perda de tempo postar aqui. Há pessoas que não conseguem entender que a esposa pode ser a vilã às vezes e que nem sempre a culpa é do marido. E não sei de onde as pessoas tiraram que eu estava traindo minha esposa há 8 meses. Nunca disse isso. Foram apenas algumas semanas até que eu disse a ela que queria deixá-la.